capítulo 34. Eu ainda não farei leitura no nome do Senhor Jesus. Antes, eu quero começar com as seguintes palavras. Qual é o ofício de um verdadeiro pastor? Qual é o verdadeiro ofício de um pastor? Pregar a palavra, pregar a verdade do Senhor Jesus, anunciar o Evangelho que Cristo pregou, tendo cuidado de não acrescer e não diminuir, de acordo com o livro de Apocalipse, capítulo 22, do seu verso 18 ao verso 19. Qual é o ofício de um verdadeiro pastor? Anunciar Cristo e morrer por Cristo. Amar Cristo e morrer por amor a Cristo. Amar as almas e morrer por amor às almas. Lá em Coríntios, apóstolo Paulo está dizendo assim: todo aquele que desejar viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguição. A perseguição faz parte do ofício ou do chamado de um verdadeiro pastor. A perseguição faz parte de todo o ministério que vem dos céus, que vem de Cristo, que vem do Senhor Espírito Santo. A perseguição, o martírio, a morte, as prisões, o julgamento faz parte de todo o ministério do céu. Porque nós temos o inimigo, Satanás. Nós temos um inimigo, os demônios. O império das trevas é nosso inimigo. Agora, qual é o ofício de um verdadeiro pastor? Eu disse, morrer por Cristo e morrer por amor às almas de Cristo. Olha o que diz o livro de Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34. Diz assim, a partir do seu versículo 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, quem está falando é o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel está dizendo, eu estarei escrevendo, eu estarei relatando aquilo que eu recebi de Jeová, aquilo que eu recebi do Deus Todo-Poderoso. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Aqui no versículo 2, no que está escrito por meio do Senhor Espírito Santo, pela pessoa do profeta Ezequiel, está revelando o ofício de um verdadeiro pastor. Apacentar. O pastor não foi chamado para ser servido. O pastor foi chamado para servir. O pastor não foi chamado para se apacentar. O pastor foi chamado para apacentar. O pastor não foi chamado para ter vida em si mesmo, mas sim em Cristo. O pastor foi chamado para transmitir vida a quem não tem vida, por meio da pessoa de Cristo.
por meio do Senhor Espírito Santo. Portanto, todo pastor que apacenta-se a si mesmo, todo pastor que está se apacentando a si mesmo, está fora do texto e do contexto bíblico. Todo pastor que apacenta-se a si mesmo desagrada o coração de Jeová. Não só desagrada o coração de Jeová, o coração de Cristo, como também Cristo Jesus não é com esse pastor, não é com esse homem, não é com essa pessoa. Pois nós fomos chamados como garçom. Nosso trabalho não é estarmos sentados na mesa para sermos servidos. Nosso trabalho é estarmos em pé, ovelha sentada e servirmos. E é o que estamos fazendo nesse exato momento. Nós estamos aqui vos servindo. E vocês estão sentados à mesa, se deleitando do banquete que está vindo do céu. Que banquete, pastor? Essa alimentação espiritual que vocês estão recebendo agora. Amém? Amém. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Deus está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, meu servo, meu filho, presta atenção. Você não é o único profeta. Você não é o único pastor na terra. Existem outros pastores. E eu quero, Ezequiel, que a partir de hoje você se levanta e comece a profetizar, comece a transmitir a minha palavra aos pastores que não me pertencem. Comece a pregar, anunciar a minha palavra aos pastores que não são meus. Aí eu pergunto a todos vocês, e eu sei que muitos vão responder e tem aqueles que não vão responder. Quantos dos homens nós ouvimos que nós não podemos julgar? Isso é, quando nós pregamos a verdade, fazendo citação de alguma denominação, fazendo citação de algum falso profeta, quantas vezes eu e vocês já ouvimos palavras como essa? Quando for para pregarmos o Evangelho de Cristo, não podemos tocar em nomes de pessoa, não podemos tocar em nomes de denominações. Mas nós temos aqui que o próprio Deus está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, eu quero que você profetiza, fala para esses pastores que não me pertencem, fala para esses demônios em forma humana que estão se apacentando a si mesmo. Deus está dando essa responsabilidade ao profeta Ezequiel. Estão compreendendo? Então, se Deus aqui está dizendo para Ezequiel profetizar, falar, pregar e tocar aos pastores que estavam presentes naquela época, então nós podemos fazer isso. Tanto é que a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, nos dá base para isso. Insista, repreenda, corrija com toda longanimidade e doutrina, pregue a palavra em tempo e fora de tempo, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, haverá tempo em que não suportarão a verdade, sentindo coceira nos ouvidos, vão buscar pastores, mestres, aqueles homens que apacentam-se a si mesmos, vão buscar esses para poderem pregar de acordo com aquilo que eles querem ouvir, não o que eles devem e precisam ouvir. Amém? Amém. E são os dois tipos de pastores que nós temos na terra. Agora, em massa, nós temos aqueles que apacentam-se a si mesmos. E temos a minoria, pastores do céu. Amém? Amém. Então Cristo, na pessoa de Jeová, isso é, Jeová está dizendo para Ezequiel: filho do homem, meu filho, meu servo, profetiza, pregue contra os pastores de Israel, contra esses falsos profetas. Profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, assim diz Jeová o Todo-Poderoso. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Ai dos pastores da nação angolana que apacentam-se a si mesmos. Ai dos pastores brasileiros, americanos, europeus que apacentam-se a si mesmos. Ai dos pregadores da terra. Ai dos que não pregam a minha palavra. Ai desses homens. Não apacentarão os pastores as ovelhas? É uma pergunta que Cristo, que Jeová está apresentando, que está fazendo. Nossa responsabilidade
apacentarmos ovelhas. Nossa responsabilidade, morrermos pelas ovelhas. Nossa responsabilidade, amar as ovelhas e morrer por amor às ovelhas. Nossa responsabilidade, ouvir a voz de Cristo, não acrescermos e não diminuirmos absolutamente nada. Se Cristo falou, pregue a minha palavra, então pregue. Se Cristo disse, se Cristo alertou, orientou e morrermos por amor à sua palavra, então devemos morrer por amor à sua palavra. Esse é o nosso trabalho como pastores. Não é só desejar ser pastor. Quero ser pastor, quero ser consagrado. Na casa de oração, meu querido, não tem amor por Cristo, não está preparado para morrer, nem disposto a morrer por Cristo. Até pode ser pastor, mas não vai demorar não. Mais cedo ou mais tarde a gente vai arrancar você. Porque o próprio Cristo Jesus, ele responsabilizar-se-á em revelar quem é o trigo e quem é o joio. Quem é dele e quem não lhe pertence, quem não é dele. Amém? Amém. Comeis a gordura, vestimos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais o quê? As ovelhas. Vocês tiram tudo o que é das ovelhas. Tiram o dízimo, tiram a oferta, vocês tiram o carro, tiram a casa, vocês tiram tudo da ovelha. Mas apacentar a ovelha, o transmitir vida à ovelha, você não faz. É impossível quem não tem vida, dar vida. É impossível dar aquilo que a pessoa não possui. Amém? Quem não tem vida, não tem como dar vida. Dá vida a quem realmente tem vida. Morre por amor a Cristo e por amor às almas quem realmente está morto para esse mundo pecaminoso e depravado. Toda aquela pessoa que ainda está vivo em seus deleites e prazeres pecaminosos, essa pessoa não está preparada para dar vida, porque em si mesmo não há vida. Amém? Amém. E o que mais temos nos dias de hoje são pastores mortos, pastores sem conhecimento, pastores depravados, pastores sem conhecimento bíblico, não conhecem o Deus que pregam, falam de um Deus que desconhecem, anunciam um Cristo que nunca viram, anunciam uma palavra que eles desconhecem, razão pela qual estão pregando heresias, razão pela qual não aceitam se doar, se entregar e morrer por amor a Cristo, nem tampouco pelas almas que eles dizem conduzir. Versículo 4, perdão. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Eles pregam ameaça ao povo. Eles dizem, se você não apresentar o dízimo, você está em dívida com Deus. Se você não der dízimo do mês de janeiro, és obrigado no mês de fevereiro, no mês de março, pegar naquele dízimo que você falhou de apresentar no mês de janeiro, és obrigado a apresentar no mês seguinte com o dízimo daquele mês. Eles dizem que você está em dívida. Eles dizem que se você não apresentar o dízimo, as portas do emprego vão se fechar. O migrador, o destruidor, o cortador entrará em sua vida e a tua vida ficará bagunçada. Você ficará na miséria. E se você tiver um filho doente e dizer ao pastor, pastor, meu filho está doente, e o pastor tiver conhecimento que no mês de janeiro ou fevereiro você não deu dízimo, ele vai associar aquela falha do dízimo com a doença do teu filho, alegando mesmo o pastor que se teu filho está enfermo, se está doente, é porque você falhou no dízimo no mês de janeiro, fevereiro. Aí eu pergunto a você, que Deus é esse? Que Cristo é esse? Que se você não entregar o 10% do teu dinheiro, daquilo que você trabalha ou trabalhou, daquilo que é seu esforço, que Cristo é esse que coloca seu filho doente só porque você não deu 10%? Talvez o teu 10% é 1.000 kwanzas, 10.000 kwanzas, 5.000 kwanzas, 500 mil kwanzas. Talvez o teu dízimo
é mesmo sem Kwanzaa. Não é por causa dessa falha que Cristo vai colocar seu filho no inferno. Amém. Isso é pura mentira. Por quê? Porque eles querem simplesmente o que a ovelha tem. Aquilo que você tem. Eles não podem apacentar porque eles apacentam-se a si mesmos. Por isso não podem apacentar a ovelha. Não sabem como apacentar uma ovelha. São devoradores. São serpentes. São filhos do cão com a pomba gira. São demônios em forma humana. Lobisomens. Vampiros do altares. Pregadores do engano. Insensatos. Filhos da perdição. E para fechar, são filhos da fossa. Amém. Amém? Amém. São filhos da força por quê? Porque na força encontramos porcaria. São pregadores da porcaria. Toda doutrina fora da Bíblia Sagrada é porcaria. Todo ensino que está além dos manuscritos sagrados é porcaria, é lixo. E tudo que é lixo arrasta para o inferno. E nós estamos vivendo uma época onde pregadores estão, apesar de estarem se apacentando a si mesmo, eles estão trazendo alimento de porcaria ao povo que eles estão pregando. Água podre, água suja, e que eles estão levando dentro dos corações das pessoas. Por isso é que milhares de pessoas estão morrendo a cada dia que passam indo para o inferno. Estamos num tempo, numa época em que nós não temos de olhar simplesmente para esses jacodilhos dos altares e nós se parecer ou imitá-los, ou ficarmos de boca fechada. Não. Deus está dizendo para Ezequiel: abra a boca e prega a minha palavra. Ezequiel, profetiza contra os pastores. Deus está dizendo hoje, Cristo está dizendo hoje, o tempo em que você está vivendo, o tempo em que nós estamos vivendo, não é o tempo para nós enchermos igreja, é o tempo para nós povoarmos o céu. Pois o inferno, a cada dia que passa, está se povoando. Homens que estão lá fora servindo o diabo, eles estão povoando o inferno com as doutrinas enganosas, com doutrinas da perdição, com doutrinas da porcaria, estão pregando mentira nos altares de forma compulsiva. E eles amam o que fazem. Estamos num tempo, numa época, em que nós temos de povoar o céu e despovoarmos o inferno para a glória do Deus Pai, no nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Versículo 4. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Minha alma chora, meu coração se entristece diante a tamanha dureza de coração dos homens. É muito pecado sendo cometido, sendo praticado. Estão cuspindo na Bíblia Sagrada, estão pisando no Evangelho de Cristo, e muitos estão vendo e nada estão falando. Temos muitos pregadores na terra. Temos muitos pregadores na terra. E poucos estão morrendo por amor a Cristo. Sabem por quê? São pastores que estão pregando um Deus que eles não conhecem. E por eles não conhecerem esse Deus, eles têm medo de morrer por aquilo que eles pregam. Se eles realmente conhecessem o Deus que eles dizem conhecer, que eles realmente pregam, eles poderiam aceitar morrer por amor a Cristo Jesus. No grupo da casa de oração, ontem eu entrei e eu vi uma imagem publicada por um dos filhos. E nessa imagem está um pastor sentado por cima da cabeça de um fiel. E o pastor sentou na cara do fiel. O pastor dizendo ao fiel: deita, vou peidar na tua boca
para você ser purificado. Olha o caminho que a igreja do século 21 está tomando. Olha quanta miséria no altar de Cristo. E aí eu pergunto, cadê os pregadores da verdade? Aonde estão os que foram chamados como Ezequiel? Onde estão os que foram chamados como pregador e anunciadores do evangelho do reino dos céus? Todo mundo está dizendo que é de Deus. Todo mundo está batendo no peito dizendo que Cristo fala com eles. Que tem um chamado. Então, se tem chamado, por que não abrem a boca? Por que têm boca e não falam? Por que têm olhos e não veem? Por que têm ouvidos e não ouvem? Por que se parecem a estátua da católica? Por que se parecem os bonecos de gesso, ouro, prata, bronze, pedra? Por quê? Aonde estão os pregadores? Cristo Jesus, de forma clara, em Mateus capítulo 24, ele disse que nos últimos dias viriam muitos falsos profetas. Nós estamos vendo isso. Estamos vivendo um tempo, uma época, repito, não para enchermos igreja. Pastor que está preocupado em encher igreja não conhece Cristo. Pastor que está preocupado em ter milhares e milhares de pessoas dentro de um templo de pedra não conhece Cristo. Nós não fomos chamados para poder povoar centros, lugares edificados com pedras, por pedras. Nós fomos chamados para podermos povoar o céu pela pessoa e o agir do Senhor Espírito Santo. Amém. Esse é o ofício de um verdadeiro pastor. Esse é o trabalho de um verdadeiro seguidor de Cristo Jesus, o Nazareno. Pastores não foram chamados para engordarem. Pastores foram chamados para jejuarem, emagrecerem, se doarem, morrerem por amor a Cristo. Pastores não foram chamados por Cristo para poderem dormir, amar um sono. Pastores foram chamados para poderem morrer por amor às ovelhas. Morrer por amor a Cristo. Morrer por amor ao Evangelho que Cristo pregou. Está lá no livro de Hebreus capítulo 11. Homens e mulheres que não temeram a morte. Pessoas que por amor a Cristo, por amor ao Evangelho de Cristo, por amor às almas, rejeitaram serem livres. Mesmo não vendo o rosto de Cristo, eles amaram mais a Cristo, mais o Evangelho de Cristo, do que suas próprias vidas. E esses homens estão lá, na Nova Jerusalém, diante de Cristo Jesus. Algumas pessoas dizem que eu sou louco. Sim, sou. Eu não sou normal. Eu acredito que o parafuso que eu tinha, que me levava a pensar e raciocinar como humano, Cristo Jesus veio com as ferramentas do céu, pôs a mão dentro do meu cérebro e arrancou aquele parafuso, que enxergava as coisas como humano, que via as coisas segundo a carne, segundo o conhecimento humano. Não. Hoje eu olho o mundo em uma vertente que muitos não veem. Eu olho o mundo de forma diferente. Quando estou pregando, não vejo pessoas, não vejo humanos. Eu vejo almas dentro de um corpo humano. Estou pregando para pessoas espirituais. Estou pregando para almas sujeitas a viverem a vida eterna próximo de Cristo, ou a terem a vida eterna num lugar chamado Lago de Fogo. Amém. Antes, no passado, o Evangelho se parecia brincadeira. Hoje Cristo Jesus permitiu que eu crescesse. E quando prego na Bíblia Sagrada, eu entendo que não estou lidando com um simples livro. Estou lidando com a palavra do céu. Estou lidando com as ordens do céu, com o manuscrito do céu. Estou lidando com as leis estipuladas por Cristo Jesus, por Jeová Deus lá no céu. E qual é o nosso trabalho? Nosso trabalho é anunciarmos esse Evangelho do céu na terra. Nosso trabalho é morrermos, nos doarmos por esse Evangelho do céu que estamos pregando aqui na terra. Enquanto a pessoa não tiver o Espírito Santo, não compreenderá esse Evangelho. Enquanto a pessoa não conhecer Cristo, não estará disposto, disponível, não estará se disponibilizando para poder morrer por amor a Cristo Jesus que está pregando. Não basta pregar.
é necessário conhecer o dono do Evangelho. Quer morrer por Cristo, conheça quem é Cristo. Quer ser pastor? Conheça quem é Cristo. Quer anunciar o Evangelho do céu? Conheça quem é Cristo. Ame Cristo. Amém? Amém. Altar não é fonte de renda. O altar não é emprego para ninguém. Altar não é emprego para ninguém. Igreja de Cristo não é empresa, nunca foi empresa. Igreja de Cristo nunca será empresa. Pastor de Cristo não é empresário. Pastor de Cristo é peregrino na terra e não empresário. Pastor de Cristo vive por Cristo e pelas almas e não vive para si mesmo. Nem todo mundo foi chamado para apacentar. Nem todo mundo está preparado para morrer por Cristo. Sem amor é impossível morrer. Se você não tiver amor por Cristo, no dia que colocarem uma arma na tua cabeça, você vai rejeitar e morrer por Cristo. Você pode viver 50 anos, 30, 40 anos pregando a palavra. No dia que colocarem uma arma na tua cabeça, se você viver esse tempo todo desconhecendo o Deus que você está pregando, você vai rejeitá-lo. Em vez de apanhar uma bala, você vai rejeitar. Amém? Amém. O pastor chamou a ovelha, pediu a ovelha para ficar deitado, sentou na cara da ovelha, dizendo que o peido dele na cara da ovelha vai purificá-lo. Isso é lamentável. Tamanho grande é o pecado desses homens. Um outro pastor pregava. Não sei se é Moçambique ou África do Sul, mas é um pastor africano. Ele pregava e ele invocava demônios, alegando que era a presença de Deus naquele lugar, ordenando aos seus fiéis para comerem relva, para comerem capim, dizendo ele, alegando o pastor, que se o fizerem bem, eles alcançarão a vida eterna. E foram até o capim. E fizeram o quê? E eles começaram a comer capim. Em uma outra igreja da África, pegaram um cabrito, mataram o cabrito, tiraram a pele do cabrito, tiraram tudo do interior do cabrito e pegaram o cabrito e crucificaram o cabrito. E puseram as pessoas se prostrando, adorando os pés do cabrito. Isso é lamentável. Mais uma vez eu pergunto, cadê os atalaias? Aonde estão os pregadores? Nós temos muitos homens dizendo que são pregadores da verdade, então cadê vocês? Muitos têm vídeo no YouTube, muitos têm canais no YouTube, mas não conseguem pregar a verdade. Quando vêm para tocar na igreja católica, quando vêm para tocar em alguma denominação, falar de algum homem que eles sabem que não pertence ao verdadeiro Cristo Santo, eles falam de um jeito que não lhes trará problema, não lhes causará perseguição, tribunal, morte. Por quê? Porque eles não têm o Espírito Santo. Todo homem que está pregando o Evangelho e que carrega o medo em seu coração, o medo de morrer por amor a Cristo, por amor ao Evangelho de Cristo, não conhece Cristo, não conhece Deus que está pregando, não tem o Espírito Santo, não tem. Aí o povo saiu da igreja, eles foram até o relvado e começaram a comer relva. Olha que tamanha depravação nos altares. Um outro pastor da África, uma mulher estava sentada, o pastor levantou os pés e foi pisando na barriga da mulher. Pisava e dizia que estava sendo purificada, abençoada, enquanto ele pisava, pressionava com os pés na barriga daquela mulher. Tudo está acontecendo nos altares. Os homens passaram do limite, os pregadores passaram dos limites,
E ainda assim, aqueles que dizem que falam da parte de Cristo estão com a boca fechada, preocupados em encher igrejas. E são eles que dizem: pastor Dalvan, pastor Elemento Surpresa, é um pastor que gosta de confusão, gosta de problema. Eles dizem que eu sou problemático. Problemático por causa das verdades que eu falo. Problemático porque eu não sento com eles. Problemático porque eu não saio com eles. Problemático porque eu não ando, não me junto ao movimento deles. Cristo não nos chamou para fazermos amizades. Cristo nos chamou para nós pregarmos o Evangelho. O Evangelho de Cristo gera inimigos. O Evangelho de Cristo é luta, é guerra, é confronto. Talvez você pergunte por que o pastor de tempo em tempo prega desse jeito, dessa forma. Meu querido, porque Cristo está voltando. Amém. A boa notícia é que Cristo está voltando. As profecias de Cristo estão se cumprindo. E ai de quem não se santificar. Ai de quem rejeitar o Evangelho de Cristo Jesus, o Nazareno. Ai de quem não se santificar. Ai de quem não orar. Ai de quem não renunciar ao pecado. Ai de quem viver pecando. Ai de quem. Eu dizia que um outro pastor da África pôs água na boca, o pastor, água na boca, e chamava os seus fiéis, um por um, e mandava abrir a boca, e cuspia água na boca, abre a boca, na boca da ovelha, das ovelhas. Olha quanta depravação. Em pleno culto, você está endemoniada, vem aqui para eu tirar demônio em você. Lá está a mulher se aproximando do pastor, e o pastor pega na ovelha um bom beijo, um bom linguado, e o pastor cospe, dizendo que cuspiu demônio. Pastor, na igreja, bebida alcoólica na igreja, permitindo os fiéis, pastor, igreja permitindo os fiéis, dizendo que não tem pecado nenhum. Enquanto o pastor prega, as ovelhas podem muito bem consumir o tipo, a marca de bebida alcoólica que desejar. Está acontecendo tudo isso. Está acontecendo tudo isso. Ai dos pastores que apacentam a si mesmo. Ai dos pastores que não estão apacentando as minhas ovelhas, que está falando em Cristo Jesus. Ai desses homens. Esse povo que nós estamos apacentando não nos pertence. Essas ovelhas não são nossas, são ovelhas de Cristo. Haverá um juízo. E esse juízo não está distante. Pastor Cristiano, haverá um juízo. Amém. E não está distante, filho. Pastor Salomão, pastor Paulucho, pastor Wilson, haverá um juízo. E esse juízo não está distante, não. Muitos vão chorar naquele dia. Muitos estão brincando hoje, estão sorrindo na cara de Cristo, pisando na Bíblia Sagrada, cuspindo nela. Mas haverá um momento em que tudo isso será o quê? Será cancelado. Haverá um momento em que Cristo Jesus vai anular. Tudo isso será anulado pelas mãos de Cristo, pela operação do Senhor Espírito Santo. E quando isso acontecer, os que estão sorrindo hoje passarão a eternidade gemendo, chorando. E eu pela primeira vez vou usar essas palavras. Graças ao Senhor Jesus Cristo Nazareno, graças a Jeová Deus, na pessoa de Cristo Jesus, eu glorifico a Deus por isso, por ter criado o lago de fogo. Graças a Deus, a morte do homem, o sofrimento será eterno. Eu glorifico a Deus pelo sofrimento eterno que está preparado para esses homens.
Louvado seja Cristo Jesus, porque hoje eles estão brincando. Lá na frente eles estarão chorando. As lágrimas vão começar quando eles querem no inferno e nunca mais terá fim, porque depois do inferno, de acordo com o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, versículo 15, de acordo com a Bíblia Sagrada, eles estarão depois do inferno e irão para o lago de fogo. E eles vão queimar sem fim. As lágrimas vão começar a partir do momento em que a alma deles será arrancada pelos demônios que estão servindo dos seus corpos. E quando eles querem no inferno, bispos, padres, pastores, madres, evangelistas, ovelhas, muitos naqueles dias vão pôr a mão na cabeça. Estarão dizendo: Senhor, tenha misericórdia e compaixão de mim. Não, você não teve misericórdia ao pisar na Bíblia Sagrada. Você não tiveram misericórdia em zombar de Cristo. Vocês pisaram em Cristo, zombaram do Cordeiro. Estão brincando, picando o dedo no olho de Cristo. Hoje Cristo chorando. Amanhã serão esses homens chorando. E olha que as lágrimas deles nunca terão fim. Mas a lágrima do nosso Cristo Jesus um dia terá fim e não vai estar bem. Hoje Cristo chora por amor a mim e por amor à tua alma, mas dentro de pouco tempo Cristo estará sorrindo. E com ele todo aquele que está pregando o verdadeiro evangelho e vivendo de acordo com o evangelho do reino dos céus. Amém. Cristo está a voltar. Se é para morrer por Cristo, que assim seja. Eu estou disponível para dar a minha vida por amor a esse Cristo Jesus. Mas não estou disponível para pregar mentira para você. Não estou disponível para enganar você. Não estou disponível para tirar o que você tem. Não, não. Se for para tirar alguma coisa que está em você, na pessoa de Cristo Jesus e no nome de Cristo Jesus, são os demônios que têm prendido você lá fora, no pecado. Fora disso, o trabalho que me foi otorgado por Cristo é anunciar o evangelho dele e mandar você para o céu. Versículo 4, Ezequiel 34. A fraca não fortalecestes. Por quê? Porque está preocupado em roubar. A doente não curastes. Por quê? Não tem o poder da cura, porque o verdadeiro Cristo que realiza o verdadeiro milagre, a verdadeira cura não é com eles. A quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Por quê? Porque não há amor em seus corações para com suas ovelhas. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Na ausência de pastor, as ovelhas começam a andar de forma desgarrada, desorientada, buscando pastor. E qualquer pastor que aparecer pelo caminho serve. Como nós temos poucos pastores de Cristo do céu, e maior parte hoje são pastores do diabo, maior parte hoje estão procurando o lugar verdadeiro enquanto não estão encontrando. Eles estão permitindo serem conduzidos por tudo quanto é pastor. Esse povo está desorientado. Por que está desorientado, igreja? Porque não há quem pregue. Porque não há quem pregue. Amém? Amém. O livro de Ezequiel, capítulo 33, para nós finalizarmos. Ezequiel 33, seu versículo 1. Aí a Bíblia Sagrada, na pessoa de Cristo Jesus, ou na pessoa de Jeová, por meio do seu servo, do seu vaso Ezequiel, ele está chamando a nossa atenção. Está dizendo assim: o atalaia tem a seguinte responsabilidade. Estou só explicando, filho. O atalaia, podem ler, quem puder ler depois pode fazer a leitura. O atalaia tem a seguinte responsabilidade. O homem que foi chamado por Cristo tem a seguinte responsabilidade. Quando Jeová transmite uma mensagem, a responsabilidade do atalaia é pegar nessa mensagem e apresentar ao povo. Amém? Amém. Sem aumentar e sem diminuir. Se o atalaia cumprir, obedecer o seu papel, o seu chamado ministerial, se o atalaia anunciar o evangelho, a palavra ao povo, e esse
povo, por sua vez, ouvindo, não dar crédito quando o inimigo vier, quando a morte se aproximar e essa pessoa morrer nos seus deleites pecaminosos, Deus não cobrará o sangue desse povo das mãos do atalaia, porque o atalaia ouviu a palavra e transmitiu. Mas o povo, não acatando a palavra, o atalaia fica livre do sangue daquele povo. Mas uma vez o atalaia recebendo a mensagem de Jeová, recebendo a mensagem de Cristo Jesus, e não anunciar a mesma mensagem, e se aproximar o inimigo e o povo morrer, sem ter conhecimento, noção da palavra vinda da parte de Deus Todo-Poderoso, se o povo morrer sem receber essa palavra, e esse povo for morto nas mãos dos seus inimigos, Deus, o Todo-Poderoso, Ele vai cobrar do atalaia o sangue daquelas pessoas, porque mensagem não faltou para anunciar de formas a despertar aquela pessoa. Mas se porventura o povo ouvir a palavra e se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos, Deus está dizendo: eu do céu ouvirei e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, as suas feridas. E assim salvar-se-á o atalaia, salvar-se-á aquela pessoa que deu ouvido à voz que da parte de Jeová Deus foi anunciado por meio do atalaia. Amém, igreja? Amém. O tempo em que estamos vivendo não é tempo para enchermos templos de pedra. Nós estamos vivendo um tempo para morrermos. Esse tempo está cobrando morte. E não a igreja cheia, está cobrando morte por amor a Cristo. Morte por amor à verdade de Cristo. Mas nem todos estão preparados para isso, porque não conhecem Cristo. Amém? Amém. Para finalizar, pregue a palavra. Pastores, preguem a palavra. Diáconos, diaconisas, evangelistas, apóstolos, profetas, mestres, doutores. Se você realmente tem um chamado por Cristo, se você realmente for chamado pelo Deus que fez os céus e a terra, o Deus de Jonas, o Deus de Paulo, o Deus de Timóteo, o Deus de João, então pregue a palavra em nome do Senhor Jesus. Pregue a palavra. Hoje os pastores que pregam a verdade nas igrejas de mentira, depois de ter pregado, no final da pregação, os pastores fundadores ou os líderes, eles pegam nesse pastor, levam até os bastidores, e lá o pastor é chicoteado, espancado de forma verbal. E há quem diz: vais pregar, mas prega com muito cuidado, porque temos pessoas aqui, né, que dão o maior número de quê? De dízimo. Há pessoas aqui que tem 2, 3 mulheres e o dízimo dele é o dízimo gordo, o dízimo mais alto. A oferta dele é a maior oferta. E quando vem para contribuir, a pessoa que mais contribui. Por isso, quando você pregar, prega com cuidado. Eu sei que muitos de vocês que estão acompanhando esse vídeo sabem o que estou falando. Há pregadores que estão aí do outro lado, que já viveram e estão vivendo essa realidade nas suas igrejas. Muitos de vocês não pregam a verdade, ou são proibidos de pregar a verdade, porque lá na igreja onde você está, tem pessoas que não podem ouvir a verdade, porque senão o dinheiro vai reduzir. Alega, essas palavras, na verdade, os líderes, os fundadores, dizem isso aos que pregam verdade. Amém? Amém. Cristo está voltando. E nós estamos vivendo os últimos. O verdadeiro ofício, o verdadeiro trabalho de um pastor de Cristo do céu é pregar Cristo e morrer por esse Cristo
que ele mesmo prega. Amém? Amém. E morrer por esse Cristo que está pregando. Amar Cristo, amar o Evangelho de Cristo e morrer por esse Evangelho que está pregando. Nós fomos chamados para amarmos as ovelhas e morrermos por amor às ovelhas. Não fomos chamados para nos enriquecermos com os bens da terra. Nós fomos chamados, sim, como ministros dos céus. O fim de todo homem de Cristo não é a terra, é o céu. Somos peregrinos na terra. Então vamos cumprir. Você que está aí que é homem de Deus, vamos cumprir o nosso chamado. Vamos morrer por Cristo. Vamos morrer pelas almas. No nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Espero que essa mensagem tenha auxiliado o seu coração, ajudado você. Amém? Obrigado, igreja.